Branca de Neve. Era uma vez uma rainha. Certo dia, em pleno inverno, sentara-se ela a costurar diante de uma janela de grades de ébano. De repente, a agulha picou-lhe o dedo. O sangue rubro formava tão belo contraste com a alvura de sua pele que ela pensou: como eu gostaria de ter uma filha de brancura de neve, faces rubras como o sangue e cabelos negros como o ébano desta janela. Tempos depois, nascia-lhe uma criança alva como a neve, de faces rubras como o sangue e cabelos negros como o ébano, tal como a quisera. Chamou-lhe Branca de Neve. Desgraçadamente, porém, a pequena nascera havia apenas alguns dias, quando a bondosa rainha morreu. E o rei, para não deixar sem os carinhos de mãe a princesinha, um ano mais tarde voltou a casar-se. A nova rainha era mulher de rara beleza, mas tão cheia de orgulho e vaidade que não suportava a ideia de que pudesse haver no reino formosura que superasse a sua. Possuía um espelho mágico que tinha o poder de responder a qualquer pergunta se lhe fizesse, e todas as manhãs o consultava. Espelhinho, espelhinho, diga-me, quem no meu reino é a mais bela? E o espelho respondia: em todo o seu reino você é a mais bela. A rainha se alegrava, pois sabia que o espelho não mentia. Passavam-se assim os anos. Branca de Neve ia crescendo em idade e em formosura, e chegou a hora em que, ao interrogar o espelho, espelhinho, espelhinho, diga-me, quem no meu reino é a mais bela? O espelho respondeu: senhora rainha, era você a mais bela, mas Branca de Neve tem, agora, esplendor de estrela. Encheu-se de raiva e despeito o coração da rainha. Desde então, passou a odiar Branca de Neve com ódio tão forte que era obsessão. Certo dia, mandou vir à sua presença um dos caçadores da corte e lhe ordenou o seguinte: leve a menina para a floresta, não quero mais vê-la. Desejo que a mate e, como prova de que realmente foi cumprida a minha ordem, deve trazer-me o seu coração. O caçador levou Branca de Neve para o bosque. Ao erguer, porém, o facão para matá-la, ela aos prantos implorou-lhe: caçador, querido caçador, tenha clemência. Fugirei para o lado mais selvagem da floresta e nunca mais voltarei para casa. O caçador, que era bondoso, se enterneceu. Pois bem, vá, pobre menina. Em seu íntimo, porém, pensava com tristeza: desgraçadamente será devorada pelos lobos ou por qualquer outro animal feroz. Precisamente naquele instante, por ali passava um ursinho. O caçador seguiu, matou e se apoderou de seu coração, que foi entregar à rainha como prova de que executara suas ordens. E Branca de Neve ficou sozinha na floresta imensa, temerosa de tudo, até do farfalhar das folhas, sacudidas pelos ventos. Deitou a correr, mas tropeçava nas pedras pontudas, sentia-se presa pelo vestido aos galhos mais baixos e aos espinhos. Todavia os animais ferozes deixavam-na em paz. Vagou, vagou sem rumo, até quando seus pés puderam levá-la. Finalmente, ao cair da noite, avistou uma casa surpreendentemente pequena. Como estivesse exausta, entrou. Lá dentro, todas as coisas eram pequeninas, mas de muito gosto e cuidadosamente arrumadas. A mesa minúscula estava posta para 7 pessoas. Sobre a toalha muito branca havia 7 pratinhos, cada qual com seus talheres ao lado e seu copinho à frente. Contra a parede, enfileiravam-se 7 caminhas cobertas com suas colchas brancas como a neve. Branca de Neve tinha fome e tinha sede, comeu um bocadinho da comida de cada prato e um nacozinho de cada um dos 7 pães, e de cada copo serviu um gole de vinho. Depois, sentindo-se cansadíssima, quis deitar-se, mas não cabia em nenhuma das caminhas. Estreita demais era uma, curta demais era outra. Por sorte, parecia que a 7ª era menos incômoda. Acomodou-se nela e, por fim, pôde deitar-se. Fez suas orações e adormeceu.
Já era noite quando chegaram os donos da casa pequenina. Eram 7 anões que todos os dias, pacientemente com suas ferramentas, cavavam a terra e extraíam o minério da montanha. Acenderam suas 7 lanterninhas e, assim que a casa se iluminou, perceberam que alguém estivera ali, porque as coisas já não estavam arrumadinhas como as haviam deixado pela manhã ao sair para o trabalho. Disse o primeiro anãozinho: quem esteve sentado na minha cadeira? E o segundo disse: quem andou comendo do meu prato? E o terceiro: quem tirou um pedaço do meu pãozinho? E o quarto: quem tocou na minha carne? E o quinto: quem pegou no meu garfo? O sexto resmungou: quem cortou com a minha faca? E o sétimo disse: quem bebeu do meu copo? Já o primeiro, olhando ao redor, descobriu outras novidades. Quem se deitou na minha cama? Perguntou ao ver as cobertas em desordem. Ao ouvi-lo, os outros se aproximaram e exclamaram em coro: alguém esteve deitado em nossas camas. O sétimo anãozinho correndo a examinar a sua deu com Branca de Neve adormecida. Chamou os companheiros. Oh, que menina mais linda! Foi a voz geral. Tão comovidos estavam com sua presença que não a quiseram incomodar. Deixaram-na ficar deitadinha e o sétimo anão acomodou-se como pôde, ora numa cama, ora noutra. Na manhã seguinte, Branca de Neve teve um grande susto ao despertar, quando viu os anõezinhos. Eles, porém, usaram da máxima delicadeza com ela. Quiseram logo saber quem fosse. Como se chama? Eu me chamo Branca de Neve. E como chegou até aqui? Ela contou-lhe tudo o que acontecera. A madrasta dera ordem ao caçador que a matasse, mas ele, bondoso, poupara sua vida, e ela caminhara o dia todo antes de ir ter a casinhola. Os anõezinhos propuseram-lhe: quer ficar morando conosco para sempre? Nada de mal lhe aconteceria aqui. Ficaria encarregado de manter a nossa casa limpinha e sempre em ordem. Como não? Concordou logo Branca de Neve. Com muito gosto ficarei aqui. E assim foi. Passou a morar com os anõezinhos. Arrumava a casa enquanto eles iam à mina em busca de ouro e pedras preciosas. À noite, quando voltavam, fazia-os encontrar o jantar pronto. Como ficasse o dia todo sozinha em casa, haviam-na prevenido. Deve desconfiar de sua madrasta, que não tardará em saber onde você está. Não deixe entrar ninguém sob nenhum pretexto. A rainha acreditara que o coração do ursinho fosse realmente de Branca de Neve. Estava, pois, segura de que era a mulher mais formosa do reino. Um belo dia, porém, querendo certificar-se mais uma vez, interrogou o espelho. Espelhinho, espelhinho, diga-me, quem no meu reino é a mais bela? E o espelho respondeu: aqui no castelo, ó rainha, você é sempre a mais bela, mas Branca de Neve na casinha dos anões, lá ao longe, para além das montanhas, é 1000 vezes mais bela e tem esplendor de estrela. Qual não foi o espanto da rainha, sabendo que o espelho não mentia? Sentiu-se ludibriada, traída. O caçador a enganara. Branca de Neve continuava viva e, o que era pior, continuava linda. Pôs-se a matutar, dando tratos à imaginação. 1000 planos arquitetou e acabou por resolver o seguinte. Disfarçada em velho vendedor ambulante, atravessou as montanhas e foi bater à porta dos 7 anões, apregoando: trago bela mercadoria para vender. Branca de Neve debruçou-se à janela e, curiosa, quis saber: bom dia, boa senhora, o que tem para vender? Bela mercadoria, cintos, corpetes e fitas de todas as cores, disse ela, mostrando alguns artigos. Ora, essa velhinha bem que eu podia deixar entrar, pensou Branca de Neve incauta, e querendo escolher umas fitas para o corpete, abriu a porta. Nem pode crer como a enfeitam, exclamou a velha, enquanto Branca de Neve as enfiava nos ilhoses. Venha, deixe que as amarre. Branca de Neve, confiante, deixou-a apertar os laços, mas a velha apertou tão depressa e com tamanha força que a fez perder o fôlego e cair por terra como morta. Agora, pensou a velha, retirando-se às pressas, realmente sou a mais bela. À noite, os anõezinhos assustaram-se muito quando, ao voltar, encontraram Branca de Neve estendida no chão, imóvel e sem respiração. Com o maior cuidado, ergueram-na e, ao ver o corpete apertado demais, cortaram logo as fitas.
Branca de Neve voltou a respirar e aos poucos foi se recobrando. Ao ter a notícia do que se passara, os anõezinhos não hesitaram. A vendedora ambulante outra não era senão a tua madrasta. Mulher malvada, tenha cuidado, menina. Não torne a deixar entrar alguém quando estiver só. Nesse inteirinho, a rainha estava de volta ao palácio. Ora correndo ao espelho com a pergunta de sempre. Espelhinho, espelhinho, diga-me, quem no meu reino é a mais bela? E o espelho respondeu. Aqui no castelo você é sempre a mais bela, mas Branca de Neve na casinha dos anões, lá ao longe para além das montanhas, é 1000 vezes mais bela e tem esplendor de estrela. De raiva, a rainha empalideceu. Mas desta vez hei de inventar alguma coisa que não falhe. Não descansarei enquanto não a vir morta. Envenenou um pente e de novo rumou para as montanhas, disfarçada em velhinha. Bateu à porta e gritou: Trago boa mercadoria. Branca de Neve espiou por uma fresta e disse: Não posso deixá-la entrar. Retire-se. Mas pode sempre dar uma olhadela, insistiu a velhinha, erguendo o pente envenenado para que o visse. Branca de Neve achou tão lindo, que não pôde resistir ao desejo de comprá-lo, e abriu a porta. A velha propôs: Deixe que eu a penteie. Branca de Neve consentiu, mas nem bem o pente passara por seus cabelos. Caiu sem sentidas. Desta vez você não escapa, exclamou triunfante a rainha má, e fugiu. Afortunadamente, naquele dia, os anões voltaram mais cedo para casa. Assim que viram Branca de Neve, suspeitaram que se tratava de novo malefício de sua madrasta. Descobriram o pente, arrancaram-no dos cabelos da menina e ela logo voltou a si. E contou-lhes o que acontecera. Novamente, com toda a paciência, seus amigos fizeram-lhe ver os riscos sérios que corria por ser imprudente. Não voltasse a abrir a porta a ninguém, fosse quem fosse. Já no palácio, a primeira coisa que fez a rainha foi consultar o espelho. Espelhinho, espelhinho, diga-me, quem no meu reino é a mais bela? O espelho, mais uma vez, respondeu. Aqui no castelo você é sempre a mais bela, mas Branca de Neve, na casinha dos anões, lá ao longe, para além das montanhas, é 1000 vezes mais bela e tem esplendor de estrela. Desvairada, jurou que Branca de Neve havia de morrer, nem que para isso tivesse ela própria que pagar com a vida. Dirigiu-se para um quarto secreto do palácio. Ali preparou uma maçã embebida em veneno poderosíssimo. Para se ver, era linda a fruta, de um colorido vermelho de dar água na boca. Mas, ai de quem provasse um só bocadinho, teria a morte instantânea. Assim que a maçã ficou pronta, vestiu-se de camponesa e novamente foi à casa dos anões. Bateu à porta e Branca de Neve assomou à janela, como das outras vezes disse: Tenho ordem para não deixar entrar ninguém. Os anõezinhos me proibiram. Mas é uma pena, disse a falsa camponesa. Assim não vou poder vender as minhas maçãs tão lindas. Mas aqui está uma que lhe quero dar de presente. Não, defendeu-se Branca de Neve. Não posso aceitá-la. Como? Tem medo de que esteja envenenada? Olha, vou parti-la ao meio. A parte mais branca para mim e a vermelha para você. A maçã, na realidade, só estava envenenada na parte vermelha. Branca de Neve, ao ver que a camponesa comia a fruta, estendeu a mão para apanhar a outra metade. Mal aprovou, caiu por terra, morta. A rainha fitou-a com olhos carregados de ódio e, escarnecendo, murmurou: Alva como a neve, rubra como o sangue, negra como o ébano. Dessa vez seus amigos anões não a farão voltar à vida. De volta ao palácio foi sofregar o espelho. Espelhinho, espelhinho, diga-me, quem do meu reino é a mais bela? E naquele dia ele respondeu: Em todo o seu reino é você a mais bela. Ao voltarem à noite, os anões deram com Branca de Neve estirada no chão. Parecia que de seu corpo a vida tivesse fugido. Ergueram-na procurando reanimá-la. Desataram-lhe o corpete, soltaram-lhe os cabelos, mas foi tudo em vão. Vendo baldados os seus esforços, convenceram-se com profunda mágoa de que estava morta. Estenderam-na numa das caminhas e por 3 dias a fio choraram a sua perda. Queriam enterrá-la, mas como? Por seu aspecto fresco, parecia que ainda vivesse.
concluíram entre si: não podemos enterrá-la debaixo dessa terra tão preta. Construíram um esquife de cristal, a fim de que Branca de Neve, rosada e linda, pudesse ser vista sobre o cristal. Escreveram com letras de ouro: Filha do Rei. Depois transportaram o esquife para uma rocha nas proximidades, mas não a deixaram sozinha, onde cada vez alternadamente montava guarda junto ao seu corpo. Por muito tempo, Branca de Neve ali permaneceu, imóvel e tranquila. Parecia dormir. Tinha sempre a pele alva como neve, as faces rubras como sangue e os cabelos negros como ébano. Certo dia passou por ali um príncipe. Através do cristal, viu aquele semblante tão lindo e apaixonou-se pela princesinha morta. Dê-me esse caixão, propôs aos anões, e eu lhes pagarei o preço que pedirem. Mas eles responderam: nem por todo o ouro do mundo vendê-lo íamos. Faça-me, então, presente dele, disse o príncipe, porque sem Branca de Neve já não posso viver. Levando-a comigo todos os dias de minha vida, hei de protegê-lo e prestar-lhe homenagem. Percebendo-lhe a sinceridade e o amor por Branca de Neve, os anões compadeceram-se dele e lhe fizeram presente do esquife de cristal. O príncipe ordenou aos homens de seu séquito que o carregassem às costas. Imediatamente foi obedecido, porém, como o terreno fosse escorregadio e acidentado, tropeçaram na raiz de uma árvore. Com um choque, o pedaço de maçã que Branca de Neve tinha entalado na garganta pulou-lhe da boca e ela aos poucos foi abrindo os olhos. Ergueu-se e disse assustada: Para onde me leva? Quem é você? Com o coração aos pulos, jubiloso, o príncipe desceu do cavalo. Chegou-se para perto dela. Comigo você está salvo. Vou levá-lo ao castelo de meu pai e será minha esposa. Consinto em ser sua esposa, respondeu ela ao príncipe, mas com a condição, a de visitar frequentemente os meus amiguinhos que tanto bem me quiseram. O príncipe acedeu prazeroso ao seu pedido. Celebraram-se as núpcias sem demora, com grande esplendor e magnificência. Reis e príncipes dos reinos vizinhos foram convidados, e entre eles a madrasta de Branca de Neve. A rainha vestiu seu traje mais suntuoso e, como sempre, dirigiu-se ao fiel espelho. Espelhinho, espelhinho, diga-me, quem no meu reino é a mais bela? E ele respondeu: No castelo, ó rainha, você é sempre a mais bela. Hoje, porém, a noiva tem esplendor de estrela. Enfureceu-se a rainha, já não sabia o que fazer. Seu primeiro impulso foi não ir à festa. Venceu-a, porém, a curiosidade de ver quem seria a jovem princesa, cuja formosura superava a sua. Chegando ao castelo, reconheceu imediatamente Branca de Neve, e tal choque sofreu que, por um instante, quedou sem palavras e sem movimento. Ao recobrar-se, tentou fugir, mas a multidão reclamava do rei que lhe desse castigo merecido. Coberta de trapos, apagada e esquecida, viveu por muitos anos num calabouço escuro. Só Branca de Neve ia visitá-la. Moral da história: os que são bons desconhecem o ódio e ressentimento, esquecem o mal de que são vítimas. É uma história muito boa, eu não vou mentir, eu gosto muito da Branca de Neve, porque ela me lembra eu quando eu era mais nova. É só um comentário aleatório, e esse é o final do vídeo.